Fala pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo a respeito do radioamadorismo, né? Que como eu também sou um radioamador, se fala muito, né, sobre a modernização do rádio. Alguns não sabem nem o que é radioamador, outros sabem, mas acham que já morreu. O radioamadorismo não morreu, porque quem gosta do rádio, ele não deixa do rádio, tá? Se pudesse, levava o rádio no caixão, tá bom? Mas o que acontece? Tem outros meios de comunicação hoje que aparentemente é rádio, que não é rádio, tá? Vira e mexe a gente vê pessoas oferecendo na internet, né, rádio de longo alcance e tal, etc e tal, mostrando uns equipamentos pequenininhos, portátil, né, parecendo uns walkie-talkies, os HTs lá, que na verdade não são rádios de frequências livres, não são rádios que se comunicam um com o outro. São rádios que se comunicam através de servidor, através da internet, né? Eu tenho aqui um parzinho de rádio desse, eu vou mostrar aí no vídeo o parzinho de rádio que eu tenho, que ele engana muito. E aí tem lá, vira e mexe, tem um abestalhado na internet mostrando rádio que alcança 5.000 quilômetros, rádio que fala intercontinentalmente. Mas não é rádio, ele é um app embutido dentro do equipamento com aparência de rádio que não é rádio. Tá? A maioria deles usa o Zello, né? Que já é um app de celular para se falar. Mas ele não tem nada a ver com rádio, tá pessoal? Agora o rádio mesmo é aquele que se comunica um equipamento com o outro, direto, por ondas de rádio direto. Esses equipamentos hoje já tem uma gama enorme também. Tem rádios aí DMR, outros que eu não lembro aqui agora o nome, mas o mais famoso deles é o DMR, D-Star, etc, etc. Tá cheio de rádio equipamento aí que fala de um para o outro. E aí sim, é digitalizado, né? Quando você ouve como rádio analógico, você ouve um barulho, parecendo um barulho de internet de escada, né? Então já existe esses equipamentos hoje, já está bem avançado. Só que a essência do radioamadorismo, ela é aquela que começou lá atrás, é aquela questão de você entender de eletrônica, montar seu próprio equipamento transmissor, sua antena, aprender telegrafia, né, que é coisa que eu não sei, tá bom? É bem difícil, mas ainda é utilizado, né? E é isso, por quê? Porque se imagina numa catástrofe, numa falta de energia, de internet, de satélite, você tem um meio de comunicação. Então é para isso que o radioamador ainda existe. O radioamadorismo é raiz, é aquela coisa do passado mesmo, não é para ter modernidade. Aí surgiram várias modernidades, né? Rádios digitais, links através da internet, existem também os links, né? Hoje, por exemplo, é possível você com um HT portátil, um radinho portátil, você falar no Japão, na China, nos Estados Unidos, mas não é direto. Você vai falar com o rádio na cidade, esse rádio ele vai mandar o sinal para a casa de alguém daquela cidade que você está, e aquela pessoa tem uma espécie de um servidor. Tem um outro rádio que recebe a frequência lá que você está transmitindo e conecta na internet e vai até o país lá, Japão, China ou mesmo outro estado. Lá tem outro radioamador que recebe esse sinal através da internet, aí tem um servidor e ele passa esse sinal da internet para um rádio e transmite local. Então esses links possibilitou muito você falar daqui em Cuiabá com HT portátil, você falar daqui no Amazonas, daqui no Curitiba, Porto Alegre, são links. Então, mas não é que o rádio fala até lá, é o mesmo conceito do celular. O celular você não fala com o aparelho que você está na mão direto na China, nos Estados Unidos, não é assim. Você conecta a uma rede pública, né? Por isso que você usa um aparelho portátil de celular e você fala a longa distância, você não fala direto lá. E assim também tem o radioamadorismo, que é assim. Então, existem os rádios de ondas curtas, né? Os rádios que transmitem de longo alcance, que usam antenas já mais aprimoradas, direcionais e tal, que você fala direto lá. Só que aí você tem aquela variação de sinal, a questão da temperatura, né? Da questão de calor, frio, chove, não chove, você fala ou não, o sinal chega fraco, né? Ou não chega. Então existe todo isso aí no rádio, tá bom? Mas é possível hoje você montar um servidor de rádio na sua casa e você sair na rua com um rádio portátil e você falar em outros estados, e alguém de outro estado falar com você. A partir que ele acesse esse sinal seu na internet, através de um celular, né, ou através de um servidor lá de algum radioamador que tem na cidade dele, ele fala com você aqui, estando no Amazonas, em Porto Alegre, tanto faz. Então esse é um tipo moderno que existe hoje, os links, tá? Que também existem as repetidoras de rádio analógico ou digital também. Aí já é um outro caso, que é colocado num morro, num local de bastante altitude, né?
para que o sinal de onde você está chegue a esse morro, e esse morro recebe o sinal lá dentro, tem uma casinha lá, tem um rack com um transmissor e um receptor. E ele recebe o sinal desse rádio portátil seu e retransmite para frente, entendeu? Então ele cobre uma grande área. Isso aí também é restrito aí a 100 quilômetros e tal. Mas existe esse método de transmissão. E agora, eu estou vendo que está tendo, sempre tem um espertinho no meio que quer vender serviço. E lá para os lados do Mato Grosso, está tendo um pessoal lá que está vendendo um sistema de rádio que você fala com o celular no rádio. É esse sistema que o radioamador já usa há muito tempo. É um aplicativo de celular, né? E aí lá numa fazenda ou numa empresa qualquer lá da cidade do Mato Grosso, eles montam um servidor de internet, põe um rádio lá e uma torre, recebe o sinal desses veículos de fazendeiro e tal, e conecta na internet. Então o fazendeiro pode estar aqui em São Paulo, ele fala com a viatura dele lá da fazenda, entendeu? Ele pode ser um fazendeiro lá de Porto Alegre e fala lá em Rondônia. Mas é assim, ele fala pelo aplicativo do celular, lá na cidade dele, onde tem a fazenda dele, chega através da internet e sobe para um rádio numa torre com uma antena. Então agora tem uns espertinhos vendendo isso aí, tá? Mas isso aí é tudo bobagem, é tudo coisa que não precisa de pagar para empresa nenhuma, não pagar servidor, você mesmo monta o seu servidor, faz o que você quer fazer, funciona perfeito. A vantagem hoje de se usar a internet e aplicativo é o fato de você não precisar de concessão. Por exemplo, quando você usa o Zelo, que é um sistema de rádio, você não precisa ter concessão para usar. Então você pode falar com... Eu comprei 2 radinhos desse aí do Zelo, que você fala, parece rádio, você fala de um com o outro, eu estando aqui, vou para São Paulo, posso ir para o Rio, falo, porque é via internet. Então a vantagem disso é porque você não precisa de pagar a concessão, que é muito chato. Infelizmente, no mundo inteiro, as concessões para rádio é muito difícil, muito difícil. Você, para tirar uma concessão para operar um rádio particular, de uma fazenda, de uma empresa, você precisa provar um monte de coisa, tem restrição, em alguns casos restrição de horário, restrição de alcance, altura de torre, então é muito entojo nisso aí. Então o rádio IP, chamado rádio IP, que é usando a estrutura celular, de torre celular, ele tem essa vantagem. Você vai lá, compra o rádio, não precisa de concessão, não precisa de pagar para ninguém, entendeu? E usa e acabou. Tá entendendo? Então tem essas vantagens aí. Mas no mais, o lado ruim é que se no caso de uma queda de energia, uma catástrofe que perder as redes, né, as redes de interligação de internet, você não se comunica com nada, né? E uma coisa muito curiosa é que esses equipamentos, ele traz uma sensação estranha para quem vai usar um rádio desse e falha na comunicação. Eu tenho um amigo que ele trabalhou no aeroporto de Viracopos e na época a Nextel, quando a Nextel chegou no Brasil, ela não vendia o serviço de rádio de tamanho celular. Ela vendia um serviço de rádio que era um rádio grande, tijolão, parecendo um rádio HT, mas era via servidor deles, lá em Campinas. E aí você, dentro do aeroporto, você podia estar um do lado do outro, né, 2 usuários um do lado do outro, e não conseguia falar um com o outro, porque não era rádio a rádio. O sinal saía ali daquele rádio, ia lá para dentro de Campinas, num prédio, e voltava para o cara que estava do seu lado. Então esse sistema via rede de internet, via servidor, ele é ruim por isso. Se você estiver viajando numa estrada e você estiver falando com outro veículo que está mais à frente ou mais atrás e aquele estiver num local que não dá cobertura lá no servidor, numa torre de celular e tal, você não fala. O rádio analógico tem a vantagem que você fala rádio para rádio. Então tem sim o problema de topografia, mas não é tanto quanto o rádio de servidor, né? Tem o delay, o rádio de servidor tem um delay que você fala, ele demora um pouquinho para ir lá e voltar. Então tem esse atraso, corte, às vezes, na conversa, né? Então tem tudo isso daí. Mas o radioamadorismo analógico, ele continua sendo uma opção muito boa. Não tem privacidade, lógico, não tem privacidade na comunicação. Você tem os problemas de relevo, de solo, né, de terreno, tal, na questão da propagação. Só que ele é livre de você ter essa interrupção devido a um terceiro servidor de conexão, entendeu? Então essa é a vantagem de você ter um rádio analógico. Eu particularmente eu gosto de tudo, gosto do digital, gosto do analógico, gosto do sistema de funcionamento da conexão por internet, tudo é bem-vindo, né? Então era isso que eu queria falar hoje sobre essa modernização aí no meio de comunicação que está existindo, beleza?